Olá, está começando mais um Convencional Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Jussara Boter Santos e hoje, excepcionalmente, estou aqui para falar de um assunto que me atravessa e um assunto que os nossos convidados dominam muito bem, são experts nesse assunto, que é o assunto de África, né? Estamos no mês de maio e o mês de maio é o mês que se fala sobre a temática africana no Brasil. Eu quero dar as boas-vindas para os meus convidados. Professora Gilvana Gomes, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. A professora Gilvana é doutora em História e Cultura, professora do Departamento de História da Unir de Rolim de Moura, e estou feliz demais com você aqui. Boa noite a todos, a todas. Jussara, professor Everaldo, é um prazer estar aqui. Beleza. Professor Everaldo, professor já bastante conhecido aqui em Rolim de Moura, né, professor? É muito bom tê-lo aqui novamente, não é a primeira vez, o professor já é da casa, né? E bem-vindo, professor, que bom que o senhor está aqui com a gente. Opa, um prazer é todo meu. Sempre é bom estar aqui tendo um bate-papo agradável com você, Jussara e o Olavo. E agora tem uma colega importante aqui entre nós, a professora Sim. doutora Giovana, né? Ela vai contribuir de forma relevante para a gente. Então, eu dou um alô para todos nós. Muito bem. Professora Gilvana, recentemente chegada em Rolim de Moura, né, Gilvana? E a gente gostaria de conhecer um pouco mais você. Conta pra gente um pouco da sua história, como que você veio parar aqui em Rolim de Moura, de que estado que você é. Vamos lá. Vou falar rapidamente, né, porque a história é longa, mas cheguei aqui em Rolim de Moura em outubro de 2022, após ter sido aprovado no concurso público para atuar na universidade aqui, na Universidade Federal, no campus de Rolim de Moura. E isso diz um pouco sobre minha trajetória, né? Então, eu tenho uma formação acadêmica, sou da área de história, sempre lidei com temas relacionados, né? Meus objetos de pesquisa sempre foram relacionados ao tema do racismo no Brasil. E como você disse na apresentação, né, é um tema que te atravessa, também é um tema que me atravessa de múltiplas formas, pessoais, profissionais. E isso também fala um pouco sobre de onde eu vim, né? Eu venho de uma região no Brasil, Paraná, que é um estado que tem estudos históricos apontando a presença de um racismo muito poderoso. Apesar de ter uma memória muito feliz do meu estado, né, a minha história, a minha relação com o racismo, ela começa lá no meu cotidiano e com a África também de alguma maneira. Então, não saí do Paraná por causa disso, mas a minha trajetória começa um pouco relacionada lá no Paraná com essa discussão. E com o passar dos anos, com a aproximação com a universidade pública, eu fui levando essa discussão para outros caminhos. Fiz mestrado, trabalhando com um personagem negro, depois o doutorado, trabalhando com a discussão sobre raça na sociologia. E depois vim fazer concurso aqui, né, onde eu esperava construir, inclusive, esse debate. A minha ideia era chegar num lugar, não que eu achasse que esse lugar não tinha discussão, né, eu acho que todos os lugares no Brasil deveriam ter, se não tem, e no geral acabam falando, né, mas eu sempre fico com essa proposta de para onde eu fosse, independente se já tivesse gente debatendo história da África e racismo há muito tempo, ou se fosse um tema que ninguém tinha falado, a minha ideia era chegar e colocar essa discussão em jogo. Então, eu cheguei para isso, para debater esse tema em diferentes espaços. Que legal. Ô, Giovana, qual foi o momento da sua vida que essa chave virou, assim, essa questão racial te tocou, que você falou assim, é isso que me interessa, é isso que me atravessa, que nem a gente usou aqui esse termo, né? Tem vários episódios, né? Vários episódios. Conta tudo. Eu tava falando ontem, né, para um colega meu que essa pergunta sempre me fazem porque eu sou uma mulher branca. Então as pessoas Isso. ficam preocupadas, em dúvida sobre por que uma mulher branca fala sobre o racismo, né? Então tem vários episódios. Eu venho de uma família que sempre teve um comportamento racista muito ostensivo, público, se falava abertamente sobre isso, nunca foi uma coisa constrangedora. Assim, eu lembro assim de episódios da minha mãe, das minhas avós, que elas falavam publicamente frases racistas. E aquilo, não é que aquilo eu pensasse na época que era errado. Na época eu Sim. ouvia aquilo e achava aquilo normal. Mas com o tempo, eu acho que, em parte porque o Brasil se transformou muito na época em que eu estava na escola,
os anos 90, especialmente os anos 2000, essa discussão começou a aparecer na educação pública. Então, na escola, eu comecei a ter professores e professoras de história que falavam sobre isso, apontando um problema. E aí aquilo começou a me causar uma tensão. Como é possível que pessoas que eu admiro tanto profissionalmente, eu era criança, adolescente, né, falem que isso é errado e eu conviva com isso num ambiente e não pense que isso é errado, né? Então, essa foi uma das primeiras tensões, assim, de eu ter professoras muito bons, muito comprometidos com a causa da docência, mas com da desconstrução dos preconceitos, e conviver numa casa em que isso era tão latente. Então, aquilo, né, Contraditório, né? Contraditório, aquilo vai te pressionando mentalmente. Para você se definir numa posição. Para você dizer se você é racista ou você não é racista. E isso na minha experiência de vida, assim, pessoal. Quando eu fui para a universidade pública, né, eu sou aquela primeira geração do Bolsa Família, a geração que pegou todas essas tensões sociais, o Brasil se revelando racista. Porque a Bolsa Família, ela colocou em pauta isso, ela colocava, né, a questão do... será que as pessoas que estão recebendo Bolsa Família, elas são incapazes por uma condição definitiva, genética? Ou elas estão numa condição de sofrimento social por uma característica histórica? São vítimas. O processo colocou elas nessa posição, né? Então, quando eu entrei na universidade, esse tema era muito poderoso, era um tema, assim, que estava lá em todos os lugares. As políticas afirmativas de combate ao racismo já estavam em vigor, né? A gente já tinha a lei desde 2003. Cotas. A universidade tinha esse debate, então aquela coisa, né? Quando você colocou o tema de cotas nas universidades, as pessoas já não conseguiam mais escapar de falar sobre aquilo. Ou a favor ou contra, elas ficavam falando sobre aquilo, né? Então, a universidade vivia aquilo cotidianamente numa região que é extremamente racista. Então, você imagina as posições que eu ouvi, que eu convivi. E aí, eu lembro de episódios, assim, né, da coisa da discussão de cotas. E eu lembro que eu estava num departamento do qual eu fui professora anos mais tarde. Quando eu era aluna, né? Estava na condição de aluna. Um departamento que tinha 33 professores de história. Nossa. E desses 33 professores, não tinha um professor negro. Então, eu lembro que nas discussões de cotas foi que isso se tornou evidente como um problema, porque durante um departamento que completou 50 anos há 2 anos atrás, ele foi ter um professor negro em 2014, 2015, 2016, ele foi embora. Agora me ocorreu você falando disso. Como que é o número de pessoas afrodescendentes no Paraná? Proporcionalmente, então, de uma perspectiva histórica, o Paraná ele tinha uma presença de escravizados de origem africana muito grande. No século XIX, o Paraná tinha uma condição histórica similar a qualquer outra região do Brasil com produção econômica ativa, né? Então, a base da economia brasileira é a escravidão, 1500, 1600, 1700, 1800. O Paraná tinha muito escravizado no século XIX. Só que no início do século XIX, o estado de São Paulo puxa a economia. E os proprietários de escravizados do Paraná vendem esses escravizados para São Paulo, porque aí o tráfico negreiro ficou proibido, né, a partir de 1850. Então, os escravizados do Paraná foram vendidos. E isso criou uma memória no estado de que não existia negro no estado, e que nunca teve escravidão. Então, teve um trabalho muito elaborado ali por historiadores do começo do século, a elite política, os próprios imigrantes que chegaram, né, para substituir essa mão de obra escravizada, vem uma leva gigante de imigrantes. E eles trabalham muito na construção dessa memória de que não tem escravizados, de que não tem negro e, portanto, não tem racismo no estado. Isso é grave, né? Aí, por isso que eu falei, né? Tem estudos importantes na década de 50, quando a ONU fez depois eu posso falar mais detalhadamente sobre isso, mas quando a ONU fez aquele estudo aqui no Brasil, porque tinha aquela crença de que o Brasil não tem racismo, né? E a ONU fala, então vamos estudar o Brasil, né? Porque se a gente estudar o Brasil, a gente vai entender por que não tem racismo ali, e talvez copiar o modelo sociológico para o resto do mundo. E aí o estudo que é realizado no Paraná foi feito pelo Otávio Ianni, que é um sociólogo ali orientando do Florestan Fernandes, muito próximo do Fernando Henrique Cardoso. E ele fala que no Paraná o racismo é assim. Velado. Paranaense sabe, o paranaense fala o paulista é racista, o pessoal de Santa Catarina é racista, o pessoal do Rio Grande do Sul é racista, o pessoal do Nordeste é racista, o pessoal do Norte é racista. Aí você pergunta pro paranaense, você é racista? Claro que não. Não admite. Mas ao mesmo tempo, essa não admissão é a única coisa que sustenta a inocência do paranaense no racismo, né? Porque você não admite. Quando você fala paranaense, isso inclui
a região sul do Brasil ou só o Paraná? Não, pega a região sul, né? Esse estudo que eu estou fazendo menção, do Otávio Ianni, ele estudou especificamente o Paraná, o Fernando Henrique Cardoso fez Santa Catarina. Chegou à mesma conclusão, sei. mas com uma outra estratégia explicativa. Eles se dividiram em vários estados, né? Mas essa característica de perceber o racismo como um problema do Brasil. Uhum. Então, o paranaense tem clareza que o Brasil é racista, mas não como um problema no qual o Paraná participa, o paranaense participa. Então, por que eu vou participar da luta antirracista? Sei. Eu me isolo, eu falo, não, isso é uma questão lá para a Bahia. É lá que as pessoas têm que resolver. Por falar em Bahia, algumas pessoas, uma aluna que veio do Santa Catarina, Uhum. ela me relatou que lá em Santa Catarina é assim, de modo geral, né, em linhas gerais, claro. Quem não é sulista é baiano. Aí, assim, ela tinha saído de Rondônia e ido para Santa Catarina, aí eles falavam pra ela, você é baiana? Ela, não, eu sou de Rondônia. Mas onde fica Rondônia? Aí ela falava assim, fica na região norte e tal. É perto da Bahia? Como assim? Eu falei, como assim? Eles não estudam a geografia do Brasil, né? Aí ela falou assim, é muito assim a história local, né? Uma coisa que me remeteu muito aos norte-americanos, Uhum. né? Tipo, né, a cultura, vamos olhar para o nosso umbigo somente, né? Então eles estudam muito a história local e rolou isso, né? E eu fiquei assim espantada porque e eles assim falaram que quem não tem olhos claros, cabelos claros e pele clara, eles colocam todos como se fossem afrodescendentes, né? E como se não fossem não brancos, exatamente. Só existe um tipo E de são branco. vítimas de preconceito todos. Só existe no Paraná, o branco é o preservado, mas o branco tem uma lista de características muito específica. Então tem cabelo claro. Por exemplo, na minha família eu já não sou considerada branca. Porque meu cabelo não tem a cor do cabelo da minha mãe. Nossa. Minha mãe tem um cabelo muito loiro. Então, na minha família já tem uma coisa assim, de que eu já sou considerada uma mulher pra morena. Então, veja que assim, e a questão é a identidade mais clara que eles têm é quem é branco. Então, uma pessoa de cabelo muito claro, teu cabelo já não é claro o suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. O olho claro, a pele clara. Aí o resto das pessoas são não brancas ou uma gradação do branco. Entendi. Então, para ele, a identidade, veja, se define muito claramente o que é essa identidade branca. E o outro. O outro entra tudo, né? Mas o outro não sou eu. Então, direitos são para mim. Sim. Né? O outro já não quero nem saber tanto, né? Então, Professor Everaldo, e essa história de Rondônia do lado da Bahia? O que o senhor acha disso? Eu estava ouvindo a Giovana e você. É muito rico que você. O que a Giovana disse é fascinante, né? Aqui no Brasil as pessoas estranham, né? Por exemplo, Giovana branca e tal. Mas na Europa é muita gente branca. Alemães, holandeses, assim como ela, estudando África. Então, vamos dizer assim, é até natural, não é? O brasileiro reagir, ver, né, Giovana ou outras e tal. Mas por exemplo, a Bélgica, né? Eu tive lá um período, a gente vê no Museu Real de África Central, muita gente, Holanda, loiríssimas. Aí branca mesmo, né? Como diz assim, estudando a história da África, linguística africana e africanista. Então, eu acho que se a pessoa sair daqui, for para aquele mundo europeu, vai ter um impacto, né? Então, assim, Giovana fala do Sul, aquela Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ali tinha bastante pessoas como eu, vamos dizer assim. Sobretudo lá, ali tinha uma tal de charcaria, né? A Giovana conhece melhor do que eu, que foi realmente a presença do negro naquela região, sobretudo no Rio Grande do Sul. E também tem uma expressividade de religiosidade afro-brasileira, candomblé, bem Umbanda, forte, né? Sim, eu Isso mesmo é contraditório, estive lá. né? Como é que o senhor vê isso? Quando eu estive lá eu fui lá, Giovana e Sara, olhar um assento de Exu no mercado do Rio Grande do Sul, aquela parte antiga. E, curiosamente, quando eu cheguei lá, estava acontecendo uma manifestação afro, né?
os membros da Umbanda e do Candomblé lá, eu fiquei, entrei logo no meio lá e estava em casa. Que bacana, hein? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, os negros são muitos, sempre foram. Uhum. Né? E o apagamento, digamos assim, entre aspas, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é gigantesco. Né? Eu acho que a fala de Giovana é uma fala muito bacana, muito bonita, porque a partir dela, o que ela disse, poderíamos apontar vários detalhes, não é? De negros que tiveram sucesso, né? Na medicina, na engenharia, Sim, muito. na educação, na Quer filosofia. dizer, menos do que Naquela deveria, região, né? naquela região que as pessoas acham que Uhum. que é quase dividir o Brasil. Então, eu sou de Pernambuco, Recife, a gente sai de Rondônia, então a gente vai caminhando Mato Grosso, não é? Parece que Sim. as coisas, a geografia, o cheiro, tudo muda. Tudo vai mudar. Até chegar ali em Paraná, o Rio, para a gente atravessar. Uhum. Então, eu acho que... Mas não é uma contradição? O senhor não vê como uma contradição Não. haver tanto preconceito numa região assim e ter a presença dos afrodescendentes e ter, assim, as manifestações religiosas, como o senhor pontuou, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Não é contraditório isso? Assim, olha, é o Brasil, sabe? Eu não gosto de rotular contraditório. A gente, aparentemente, a gente pode até perceber uma contradição, mas é assim. Vamos constatar. Claro que a partir do fato das coisas acontecerem, simplesmente a gente diz, é uma contradição. As pessoas vivem com essas contradições. Eu digo assim, é complexo. É cheio de detalhes. É tipo, como eu estava discutindo com umas alunas sobre racismo no terceiro ano hoje, eu digo assim, um negro, eu tenho colegas negros que são casados com branca. Acabou o racismo? Os alunos mesmos disseram, não. Eu conheço várias pessoas brancas lá na região de Uvana, aqui em Rondônia, né? Quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, eram casados com negros. Sim. No entanto, elas diziam, Everaldo, a minha família continua racista. Aqui, por exemplo, aqui tem religião luterana, o marido dela chegava, ele ficava com receio negro, né, sentar perto, porque parente, né, ficava meio assim e tal. Sim. Então, a gente convive com essas contradições, essas oposições. E a gente caminha para quê nesse sentido, o senhor acha? Não sei. Não sei. Não tem como saber, Não não tem tem, como prever, né? dizer, prever, dizer tal, não sei. O Brasil é muito complexo. O Brasil é o único país onde a população negra é gigante. Sem falar, a gente está dizendo negro, né? E é preto, mas com pardo e tudo mais. Isso aí já é complicado. Dizer quem é preto, negro aqui no Brasil, né? Então, eu queria que o senhor esclarecesse esses termos, o senhor, a Giovana, falar sobre esses termos, né? Porque até bem pouco tempo, falar o preto, né, era considerado uma forma de racismo. Hoje já se usa, né? Explica pra gente isso. Mas veja bem, tem gente que diz isso, né? Se você me perguntasse, Everaldo, você se considera preto? Eu negro. Por quê? Na verdade, nem existia negro, né? Porque a palavra negro é do latim, nigger. Né? Eu digo assim, eu sou um ser humano. Né? Na África não tem negro, né? Na África sempre tem o que? As pessoas que falam Chokwe, tem Yanekaumbi, tem Ambundo. Não tem negro. Negro foi uma invenção, a palavra, né? Nem africana, a palavra é europeia, digamos, latim. Um conceito. Agora, até os indígenas aqui eram considerados negros, né? É incrível essas coisas. Aos olhos do europeu, né? Como disse o Kabengele Munanga, é difícil dizer quem é negro. Você me pergunta, tá, a gente pode dizer, a Giovana, eu também, mas negro é aquele que se autodeclara, sou negro, pronto. Sobre essa autodeclaração, Giovana, eu tenho muitos alunos, né, que têm muita dificuldade de assumir isso, assim. Não, eu sou moreno, eu sou, né, não assume, eu sou pardo, né, mas não assume a negritude. O que você acha disso? Então, seria pedir demais que uma criança ou um adolescente numa fase de afirmação dentro do grupo social, né, pensando sociologicamente, antropologicamente, a adolescência é uma fase em que você
sai do espectro em que a tua identidade é determinada pelo grupo de referência, que é a família, independente do modelo familiar que você tenha, se é uma família nuclear ou uma família sociológica, e você transita, né, uma fase de transição para um momento em que você vai ter uma identidade, aí, né, que a gente brinca que a palavra identidade é um conceito muito complexo na sociologia, na antropologia, duas áreas que eu gosto muito, porque a palavra identidade, ela ao mesmo tempo remete àquilo que só você, Jussara, é. Uhum. Então é o self, né, o indivíduo. O que eu penso sobre mim mesmo, né? O que você se considera como só teu, mas ao mesmo tempo ela remete a um pertencimento a um coletivo. Então existe a identidade Everaldo e a identidade militante do movimento negro, que se Sim. cruzam, um coletivo e uma particularidade. Na adolescência é o momento em que isso mais claramente se apresenta como um desafio. Então você tem uma criança, né, um adolescente, 12, 13, 14, 15, 16 anos, ele está no momento em que ele está descobrindo ao mesmo tempo quem ele é e a qual grupo ele pertence. Da perspectiva, né, da sociologia e da antropologia, pensando aí o genérico da humanidade. No Brasil, então vamos colocar uma lente, né? No Brasil, pedir para um adolescente para que ele se identifique como negro é pedir para que ele se identifique com algo que foi dito como negativo para ele. Exatamente. Desde que ele nasceu. Então, desde que ele nasceu, ele é negro, ela é negra, mas desde que nasceu, conviveu com um conteúdo midiático, estético, Negativo. que é negativo. Você pega um livro de história para dar aula, e eu não estou dizendo que isso seja um problema dos professores e das professoras. Meu trabalho hoje em dia é nas escolas justamente porque eu entendo que é um desafio muito maior do que a gente individualmente possa abastecer, romper. Você pega um livro didático dos anos 70, 80, 90. Tô pegando os mais contemporâneos quando o debate já estava mais posto, né? Não vou nem voltar lá no começo do século XIX, no começo do século XX. O livro didático ele vai apresentar para as crianças um modelo estético. Quem é o sujeito da história no livro didático de história? É sempre um homem branco, heterossexual, cristão, né? Tem uma série de Os características. vencedores e os vencidos. E aí a criança ela vai lidando com essas identidades, mas a gente tá falando aqui no modelo escolar. Ela sai da escola, ela vai assistir televisão, né? O criminoso, o maconheiro, o periférico é representado como negro. Uhum. Você pega o cinema mais progressista brasileiro, né, que é o Cidade de Deus, por exemplo. Ele não rompe com essa imagem. Não. Ele ainda reafirma essa imagem. Então, para uma criança que está ali numa fase em que ela está afirmando esse self, Uhum. quem eu sou e qual é o meu grupo de pertencimento, assim, é pedir demais para que ela tenha facilidade para se afirmar como negra. Precisa uma força interior muito grande, um comprometimento, uma coisa que ela não é estimulada a ter. Então, eu não entendo que seja um problema dessa geração. Tenho uma dificuldade muito grande para atribuir culpas a CPFs. Eu acho que as Sim. questões são sempre muito maiores do que o CPF do certeza. Everaldo, meu, teu, Uhum. né? Eu vejo que é estrutural, né? Essas crianças, elas não são educadas para se pensarem como negras e pensarem, poxa, olha que coisa bacana. Agora, talvez a gente esteja vivendo, é por isso que é tão difícil a gente fazer prognósticos, um momento de transformação disso. Eu também vejo dessa forma. Porque que tá se você- discutindo, se falando, se oportunizando reflexões, né, professor? Isso. O professor Everaldo mesmo é um promotor dessas reflexões aqui na nossa cidade há muitos anos, né, professor? Uhum. E há o quê? Quantos anos o senhor está aqui? 21 anos. 21 anos. Desde que eu cheguei aqui. E eu não perguntei como que o senhor chegou aqui, como é que o senhor veio parar em Rolim de É Moura? longa história. Então conte, queremos saber tudo. Mas eu sou professor de filosofia, né? Não sou de história, né? E assim, as pessoas me veem. Por que eu falo em África, né? Primeiro, eu digo assim, minha mãe, ela nunca me chamou de negro. Eu não sou negro. Eu tava pensando, não, mamãe não dizia Everaldo negro. Não. Um belo dia me disseram, você é negro. Ela nunca disse, é Everaldo. Sempre é Everaldo. Papai, meu pai, a gente de Nordeste, papai, mamãe. Nunca, Depois surge. Você falou de preto e negro, né? Na África as pessoas chamam, o preto pra lá, preto pra cá, negro também. É uma mistura. As pessoas ficam querendo, o certo é preto, o outro. Deixa o cara dizer o que ele sente, né? Então eu cheguei aqui, mas lá no Nordeste, em Recife, eu já conversava. As pessoas pensam que porque é militante. Não, bicho, seguinte, primeiro conhecer um bocadinho da minha história, né?
E o segundo que a África é uma referência para todo mundo. Parte de todos nós, né? Uma Não tem parte de como. todos nós Então, brasileiros, falar, né? falar de África não quer dizer que a pessoa está, no meu caso, né? Posso também fazer as duas coisas, né? A gente participa do movimento e tal, negro aqui. Mas assim, mas eu digo assim, primeiro conhecer a história minha, não porque eu sou, digamos assim, sou Everaldo, né? Que as pessoas chamam de negro, preto, sei lá qual. Mas porque eu sou um ser humano, né? Um brasileiro, um nordestino, um rondoniense, né? A história toda, a minha história é a história sua, a história de Giovana, de Olavo, todos nós. Então, assim, Sim. estudar e falar de África é para isso, é falar da gente, né? Por exemplo, hoje não, este mês de África, a gente vai falar, mas não é de África em si, é do ser humano, né? Uhum. Então, assim, eu vim de Recife para cá, é, com a ideia, desde lá de Recife, é conhecer esse continente, né, tão complicado, que a minha mãe ela era da Umbanda, do Candomblé, e então as pessoas diziam que essa religião era o que não presta, era o cão, a maldade que tinha e tal. Eu dizia, será? Mamãe não era assim, né? Não era assim. Aí ela faleceu já. Eu digo, bom, as pessoas estão dizendo, eu vou ver se é, né? Aí eu fui enveredar por esse caminho de conhecer um pouco as religiões que as pessoas chamam de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé. Lá em Recife é cheio. Onde eu nasci, onde eu moro ainda, meus irmãos, minhas irmãs, é rodeado Terreiros. de terreiro de Umbanda, que as pessoas chamam de macumba, né? Uma palavra muito bonita, curiosamente, não vai dar tempo para a gente Fala trocar o ideias que é aqui sobre macumba. isso, né? Mas no momento adequado a gente conversa sobre isso. Então, mas eu fui estudando, né? Assim, filho de pobre, né? Não tem como. Aí eu fui estudar para ser professor vamos se dizer, vai ser professor de filosofia. Aí vim para cá, depois saí do Brasil e tal, foi muitas coisas interessantes que a gente viu, né? O senhor esteve na África? Fui na África, né? Várias vezes. Quais os países que o senhor esteve Fui em pela África? Angola, fui em Namíbia, um bocadinho ali na África do Sul, ali, né? Tão distante. Então, esses três países são países fascinantes. Você sabe, Giovana, que o Então, professor Everaldo um dia falou assim: Sara, vocês têm que visitar a África. Falei, ai, professor, seria muito legal, né? Não, quando você quiser, me avisa que eu falo com o presidente, ele é, disponibiliza um avião para te buscar não sei aonde. Aí eu falei, nossa, professor, o senhor está bem relacionado, hein? é que eu tinha um amigo lá que trabalhava, era um assessor do presidente, né? Olha E só. o outro, né? Zé de Angola, né? Hum. E eu estava na universidade quando eu fui, então nós conversávamos muito, né? Sobre, você vai ficar aqui, queria que eu ficasse lá em Huila, que é um município na província. Mas para não falar muito, é isso. E assim o senhor veio. É Então, quando assim eu mesmo. digo que o professor Everaldo assim é um promotor dessas reflexões, né? E isso é interessante porque, assim, hoje já é mais recente essa discussão através da internet, né? Que não só contribui também, né, professor? Às vezes ela problematiza umas situações que nem existe, né? E, mas também essa discussão presencial, né? Cara a cara, essa troca, essa experiência, né? Ainda sobre essa questão de preto, negro, branco falar dessa causa, né? E eu já ouvi, por exemplo, mas esse não é o seu lugar de fala. Você já ouviu isso, Giovana? Nossa, várias vezes. E eu fiquei assim, sem saber o que dizer, né? É porque lugar de fala é um instrumento de análise. Então, lugar de fala não é um recurso, não é um instrumento político, né? A gente diz assim, lugar de fala, nós estamos, nós três aqui sentados e se supõe que num ambiente, numa arena democrática, nós três vamos falar sobre múltiplos assuntos, incluindo assuntos que às vezes são desconfortáveis, né? Que às vezes são. E é assim que a gente revela na nossa fala, no nosso discurso, a nossa trajetória, os nossos atravessamentos, com quem a gente travou contato. Então, quando alguém me fala, né? Eu costumo dizer assim que eu tenho múltiplos níveis de argumentação, né? Então eu argumento com diferentes setores. Se é uma pessoa que ela fala para me acusar de alguma coisa, para diminuir o meu argumento, né? O meu argumento ele não vale pelo meu lugar, meu argumento vale pelo argumento. Né?
E eu sempre explico para os meus alunos, para as minhas alunas, para quem convive comigo mais assim cotidianamente na discussão sobre trabalho, que o lugar de fala é um instrumento de análise do discurso que você está recebendo. Então nada te tira o direito de olhar para mim e pensar sobre de onde eu falo, porque tudo que eu falo tem uma trajetória. É uma trajetória tanto do ponto de vista da argumentação quanto a minha trajetória. Isso é a análise, no debate a gente faz, eu olho para você e penso, porque de onde vem o teu argumento. Mas isso não inviabiliza o teu direito Com de falar, certeza. tampouco o meu. Então, se você quer analisar o meu discurso pensando em lugar de fala, tudo bem, e quer usar o lugar de fala para dizer que o meu discurso é menos válido, também tudo bem. Mas não inviabiliza o direito de falar. Então, quando as pessoas vêm com esse argumento, isso não é o teu lugar de fala, né? Eu sempre digo, veja, o argumento de lugar de fala, ele é teu para receber aprovando ou negando o meu argumento, mas não é para dizer se eu posso ou não posso falar sobre o tema. Essa é uma questão. Então, ele é um instrumento de análise. Toda vez que eu estou num debate, numa discussão, eu estou olhando o lugar de fala de quem está falando, mas não posso usar isso para calar. O lugar de fala, ele é justamente isso, um lugar de onde eu falo. Imagina se eu começo. Então, não é um lugar de onde eu calo, né? Se a gente pudesse trocar por uma ideia mais próxima. Quando as pessoas dizem isso, elas querem que você se cale. Elas não Esse argumento não serve para isso. É um instrumento para analisar as características da minha fala. E o fato de ser branca e tratar do racismo, eu acho que é a menor das contradições que existe, né? Porque existem muitas contradições, como a gente estava conversando há pouco, mas para uma pessoa branca só existem dois caminhos: ou você é racista ou você é antirracista. Uma pessoa branca não tem outras opções, né? Ou a gente é racista, ou a gente é antirracista. E para a gente ser antirracista, a gente tem que falar sobre racismo, evidenciar a construção do racismo, problematizar isso nas nossas aulas, problematizar isso nas nossas pesquisas. Isso que você me falou agora me fez lembrar do primeiro dia em que eu te vi aqui em Rolim de Moura. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, muito. Você falou algo sobre viver o amor. Como que o negro ele vive o amor de forma mais ampla. Você lembra dessa fala? Que o branco. Explica pra gente essa fala. É um argumento que ele não da história, ele é um argumento que vem de um campo que a gente tem encontrado desdobramentos desde os anos 50. Tudo que a gente está discutindo aqui, o Dia da África, né, a unidade africana, tudo isso está no mesmo contexto de repensar essa ideia. E é um trabalho que foi desenvolvido pelo Guerreiro Ramos aqui no Brasil, que é um autor negro brasileiro que problematizou essa questão aqui no Brasil, e por uma autora de origem portuguesa, mas que hoje está na Alemanha trabalhando. Ela não é africana, ela é uma mulher negra não africana na Europa. E os dois trabalham com essa perspectiva de que o racismo ele cinde a personalidade. O racismo ele tem essa dimensão social, que a gente está discutindo mais claramente, mas ele tem uma dimensão subjetiva, que é como eu absorvo o racismo. Então, uma pessoa negra, ela subjetiva o racismo, ela absorve. E a pessoa branca também, ela também absorve o racismo. Embora ela seja privilegiada pelo racismo, ela também é subjetiva. E aí, o argumento desses autores é que a dimensão humana de uma pessoa negra, ela tende a ser maior, mais ampliada, mais plena, porque a pessoa negra não é instrumentalizada, não é educada desde cedo para diferenciar o outro. Enquanto que a pessoa branca, desde cedo, então ela vai viver cindida. Ela é meio humana apenas. Por que ela é meio humana apenas? Porque ela só ama o que é branco. E a humanidade não é branca. Então, o amor, né, aqui, ó, o amor não no sentido apenas sexual, né, o amor num sentido muito amplo, como um sentimento que vincula, né, que é necessário para o grupo social existir. Nas pessoas brancas, pós-invenção do racismo, ele destrói a personalidade das pessoas brancas. As pessoas brancas são fragmentadas, são cindidas. Elas são incapazes de amar a totalidade da humanidade. E se elas são incapazes de fazer isso, como é que se faz justiça social? Como é que se resolve o problema do saneamento básico até a questão da educação? Então, esse é um problema muito maior do que apenas você não ser capaz de se relacionar diretamente com a pessoa negra. Por isso que ela é estrutural, né? Porque ele vai se desdobrar em coisas muito grandes. Exato. Professor Everaldo, como explicar isso, né? Se todos nós viemos da África. A África é o berço da humanidade. Né? Nós, historiadores, a gente coloca isso para os nossos alunos, os livros trazem, as pesquisas comprovam, né? Como explicar isso?
Tem muitas teorias, né? As pessoas dizem assim. E tem gente que diz pouco, né? Que a África é o berço da humanidade. Mas não só da humanidade, da civilização também. Sim. Eu acho que tem um senegalês, Sheikh Anta Diop, não sei se a Gilmara, né, ou Giovana conhece, eu acho que Jussara também, né? Eu- Ele dá uma explicação muito bonita sobre. Ele invoca muitos elementos da natureza, não é para dizer essas coisas todas. Uhum. E, e as variantes alimentícias, né, que faz com que haja uma, hum, digamos, uma mutação, e etc. e tal. Então tem Toda uma explicação a científica. razão biológica, não é? E a Uhum. razão assim também da natureza, que chega ao que ele invoca até o clima, não é? E Sim, etc. como e tal. fator, né? Não só ele, né? Mas depois dele, muita gente, né? Também já invocou esse aspecto, vou dizer genericamente, natural, né? Uhum. Porque o Sheik Anta Diop é a referência que a gente tem, né? Sim. Para dizer isso. Embora tenha outro lado que é, questiona, né? Tem muita. Por exemplo, às vezes, outro dia, eu disse que a África é o berço da humanidade. Aí alguém diz, tem gente que diz, que questiona isso. Eu digo, tudo Uhum. bem. Então, assim, tem que levar a comunidade científica, tem que existir. É, Existem dois autores cujo nome não lembro agora, né? Dois autores brancos, né? Um faleceu, não sei se foi o ano passado ou retrasado, né? Que ele diz, né? A humanidade é africana, né? E depois vem Com as migrações. as migrações e as variantes biológicas, né? Uhum. E aí explicaria isso. Todo mundo é africano, vamos dizer É, assim. então. Tem gente que diz assim, vocês são afrodescendentes, mas todo mundo é afrodescendente. Se todo mundo é afrodescendente, não existe afrodescendente. Exatamente. Não é Não verdade? existe essa diferenciação, né? Esse é o problema. O que me fascina é que não tem resposta tipo matemática. E Isso é que é bacana, a meu ver. Porque nós somos ansiosos para ter uma resposta A mais B, uma resposta aritmética, né? Ou as pessoas dizem, mas não é a ciência é o preto no branco. Não, ciência não é o preto no branco. Ciência é a possibilidade de. uhum. Essa referência afrodescendente, ela é mais assim de uma história recente da diáspora africana, né, professor? O senhor quer falar um pouco Mas sobre a diáspora? diáspora também é uma coisa muito. Assim, parece ser fácil, mas é começar da palavra diáspora, Uhum. né? Palavra grega, ela quer dizer semente, né? Então, dia, que são uma semente que é lançada e aí vai. Germina. Eu sempre me lembro aquele trecho do Evangelho que Jesus pega a semente e joga, né? Então, a diáspora é isso, né? Alguns dizem que houve três diásporas, né? Aquela primeira lá, né? Que a partir dali as pessoas foram, né? Uhum. E, e, e povoaram as outras partes, né? E depois vem as outras, e depois vem as outras. Mas e hoje a gente diz assim que a diáspora é onde tem negro, descendente de negro, né? No mundo inteiro. É. E a diáspora é tida como a África tem cinco partes, digamos assim, divisões. Hum. A União Africana, que outrora era a Unidade Africana, ela hoje considera a diáspora como uma parte da África. Então, Hum. nada mais coerente do que nós que falamos de África, nós que estamos na diáspora, ou os africanos que estão na diáspora, do que quando a gente fala da África, nós somos África, via a diáspora. Mas se vocês tiveram curiosidade, a União Africana, ela tem a Carta de Criação da União Africana, Unidade Africana, depois da União Africana, e um adendo que é o fato de que a diáspora é uma parte do continente africano. Então nós somos africanos, digamos assim. Sim, O entendi. Brasil é parte da África.
Então é por aí. Ah, o professor Everaldo falou, Giovana, sobre o Brasil ter muitos africanos, né? Eu não lembro mais, não me recordo mais o número. Essa relação Brasil e África, assim, como é que você vê? Eu sou, É. sou muito pessimista sobre isso, na verdade. Eu acho que pensando assim, a partir do que vocês estavam conversando há pouco, né, em relação à diáspora. Uhum. A diáspora ela é uma construção política do século XX, Sim. né? Porque você tem o processo histórico que a diáspora vai nomear é uma coisa, e outra coisa é o reconhecimento desse processo por meio dessa palavra, né? Então, durante muito tempo, o que a gente chama de diáspora hoje, teve outros nomes, né, Uhum. no processo histórico. Uhum. Começa, eu trabalho com África anterior à Europa, né? Meu campo de trabalho sempre foi essa discussão África sem europeus, digamos assim, né? Gosto de explicar dessa maneira que acho que fica mais didática. Antes do período de colonialismo, da ação Eu, colonialista e eu tal. trabalho com as sociedades africanas que elas não integravam um sistema mundial de comércio de seres Ah, humanos, tá. tá? Então elas não Uhum. estavam dentro Entendi. da lógica da escravidão, né? A escravidão ela é a primeira diáspora. Do Uhum. ponto de vista do conceito como ele é trabalhado hoje, né, a escravidão é a primeira diáspora. Ela é compulsória. Sim. Ela não é deliberada, ela não é pensada, ela não é planejada, ela é violentíssima. Ela apaga tudo que existe de especificidade nos grupos que são colocados na escravidão, né? A gente vai olhar lá o que é um navio negreiro. Ele é uma máquina de destruição da humanidade. Então, esse processo, ele não foi vivido como diáspora, nem como um processo de esparramamento identitário. Foi compulsório Foi total. compulsório e eu dei aula disso essa semana, né? Que quando a escravidão moderna se apresenta no continente africano, nos números que ela vai ter, né? A maior tragédia que a humanidade já viveu é a escravidão. Holocausto, né? Não existe comparação na história. A gente fala, né, os dados, se você juntar todos os escravizados de todas as sociedades que existiram até 1540, você não consegue juntar o número de todas, Egito, Grécia, Roma, Síria, Mesopotâmia, gauleses, quem você escolher, do globo inteiro, você não consegue juntar o número de pessoas que os portugueses escravizaram e trouxeram para o Brasil. Então é um dado assim que não Isso é existe pesado, hein? não existe comparação na história para um processo, foi muito violento, né? E esse fenômeno ele não nasce como diáspora, ele nasce como um apagamento identitário. Os portugueses colocam essas populações com línguas, religiões, hábitos alimentares, hábitos culturais, Totalmente regras de múltiplos. matrimônio, regras de parentesco múltiplos, separados lá, né? Que eles constroem aquela estrutura que são 4 depósitos em que você mistura para evitar a rebelião. Uhum. Porque se eu não falo a tua língua, como eu vou combinar, né? Sim. E aí já começa por aí o apagamento, né? E aí vem aquela experiência cruel e traumática que é o Atlântico, né? Que essa identidade é novamente apagada, e aqui essa população é desembarcada sem nome, sem mãe, sem pai, sem filho, sem nada, né? Então veja, que movimento mais violento de apagamento identitário. Essa população, no final do século XVIII, começa, né, a gente costuma falar, né, que se você vai olhar lá na história da África anterior à presença europeia, tem várias palavras para a palavra negro, né? Bilad é o Sudã, Zang, a própria palavra Níger, né? Tá no vocabulário, mas são palavras que elas não fazem referência à cor da pele, nem a uma característica racial, né? Tudo isso desaparece. Tudo isso desaparece. Tudo isso vira a mesma coisa para os portugueses, porque os portugueses usam a palavra negro para dizer toda e qualquer população que eles submetem. Então tem os negros da Ásia, tem os negros aqui, né, os negros da terra, tem os negros africanos. Para eles a palavra negro submetir Um sinônimo de escravo. de submissão, né? Não precisava necessariamente ser a escravidão como a gente conhece. E essa população chega aqui, ela passa a conviver com essa palavra para definir. Nós somos negros, nossa condição é a da escravidão, nossa identidade linguística tem que desaparecer, nossos deuses têm que morrer, nossa fé tem que tudo tem que desaparecer. Quando você olha comparativamente, né, a diáspora nos Estados Unidos e a diáspora aqui no Brasil, o que a gente chama hoje como diáspora, né, esse movimento de escravidão, lá nos Estados Unidos, muito rapidamente há uma articulação das populações negras escravizadas no sentido de agruparem essas memórias identitárias.
Isso tem a ver com o tempo que se levou para a abolição lá e aqui? Aqui demorou muito mais? Também, mas tem a ver muito mais com aqui a explicação ela é estrangeira, né? Ela não é uma Uhum. explicação nacional. Ela tem muito a ver com a Inglaterra, porque na Inglaterra você tem uma série de lideranças que se articulam contra a escravidão antes disso acontecer aqui. Então, um personagem famosíssimo para nós, o Equiano, ele é nascido na África, foi levado como escravizado para os Estados Unidos e ele foi libertado e seguiu para a Inglaterra. Isso no século XVIII, Uhum. né? Então, antes do XIX, antes da independência, tudo isso. Seguiu para a Inglaterra e da Inglaterra ele começa a escrever uma série de jornais em que ele conclama a população negra dos Estados Unidos, falante da língua inglesa, que é a língua que ele domina, para se unificar contra o modelo da escravidão. Isso gera uma identidade de resistência. Com certeza. Aqui no Brasil, esse movimento é muito difuso. Ele existe, mas ele é difuso, né? Ele está esparramado, ele está fragmentado. É uma estratégia. Os Sim. portugueses sempre trabalharam com a separação daqueles que se unidos eram uma ameaça. Então, quando você fala, né, por exemplo, da diáspora, e aí a tua pergunta era, né, como você vê essa relação Estados Unidos e África, a memória do continente africano nos Estados Unidos ela é muito mais forte. É uma relação, um vínculo, uma solidariedade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil isso é muito esmaecido. Isso está em construção hoje em dia, né? Esse Porque vínculo. tem essa carga negativa. Porque tem essa carga negativa, porque foi uma estratégia política do Estado negar a identidade africana para as populações de origem africana e para as populações que nascem da mistura que vai existir aqui no continente, no Brasil, né? Então você vai pegar o Brasil, os dados, eles são sempre dados aproximados, né? O Brasil ele foi durante muito tempo o país com o maior número de africanos fora da África. Hoje o Brasil tem 70% da população preta. 70% da população preta. Você não tem Não se autodeclaram, mas... podem não se autodeclarar, mas essa população, ela é preta. Ou né? mais, né? Ou mais, né? A gente tá... É questão de autodeclaração. A autodeclaração pega aí, né? Pega essa questão identitária e tal. Mas essa população, ela aprendeu a gostar de arte renascentista italiana. Ela aprendeu a gostar de iluminismo. Ela aprendeu a gostar de Revolução Industrial Inglesa. Uma cultura totalmente Nós, avessa. nós aprendemos a achar nobre, civilizacional o Louvre, a Torre Eiffel. Você não tem uma identificação com a cultura africana porque simplesmente não se sabe sobre essa cultura. Então, a diáspora aqui é um movimento, tem um trabalho muito poderoso hoje em dia das lideranças de movimentos negros, né, no sentido de afirmar essa identidade positiva. Mas, poxa, vamos e venhamos, né, é uma guerra muito injusta. Os caras estão há 500 anos construindo a imagem contrária sobre a África, né? O que a gente faz hoje, o que eu faço nas minhas aulas, o professor Everaldo faz nas aulas dele, você faz nas tuas, é remar. Assim, a brincadeira. Contra a maré mesmo. É contra a maré mesmo, sabe? A maré vem em cima da gente todo dia. Todo dia. A estrutura. A gente pode fazer uma brincadeira aqui. O que é a grade de formação de uma graduação em História? Eu sou professora de História da África. A maioria Eu dou aula. Da Europa. Os seres humanos emergem lá na África 2 milhões de anos atrás. A minha disciplina começa 2 milhões de anos atrás e ela termina ontem na África, porque a África está lá ainda fazendo história. Eu tenho 6 meses para dar esse conteúdo. O cara que dá aula de história moderna, ele tem Moderna 1 e Moderna 2. O cara que tem aula de história contemporânea, Contemporânea 1 e Contemporânea 2. Então, a Europa tem várias disciplinas divididas, né? Contemporânea, moderna, antiga, medieval. E eu tenho 6 meses para fazer o cara que cresceu a vida inteira achando que a África era a pior coisa do mundo se identificar com a África. E vocês a mesma coisa. E a gente, apesar da lei, né, professor? Aí tem muitos professores que falam assim, ai, Reino de Mali. Ai, depois eu vejo esse. E pula. Vamos pro próximo. Mas, Índia, China, mas pula África, né? Giovanni, não é só em história, não. Em filosofia é a mesma coisa. Então, eu fazia o curso de filosofia, era só filosofia grega, não tinha filosofia africana. Agora, o movimento do qual eu também faço parte, tanto colega da África, para que tenha. Aqui é um absurdo o Brasil, né? O Brasil, a filosofia africana é estupendamente inexistente, né? A filosofia que se faz aqui, em Rolim, no Brasil, é filosofia europeia. Então, que estranhamente... Platão. É Platão, né? Aristóteles e o Sócrates, né?
Então, E o Santo Agostinho, que nasceu Santo na África, ninguém Agostinho, fala que o Santo Agostinho nasceu na África, né? Santo Agostinho. Então, fica difícil, é que a Giovana, a gente fica sozinho, né? Porque o tal do Enem, aí, né? Nem vamos tocar, porque realmente a coisa fica feia. Mas é uma resistência, né? A gente tem que estar, tem que dizer, tem que falar, né? Tem que se expressar, porque é assim que a gente vai, né? Mas a África tem uma grande importância, né, professor, para o Brasil. Sim, a África não tem como, né? Não, não. Novamente eu digo assim, não é questão de movimento negro, né? Uhum, É também, mas não só. É porque é um continente que o Brasil, vamos dizer assim, números, vou dizer um número arredondado, aproximadamente 4 milhões de pessoas foram, né, tiradas do continente africano para cá. Tem variação desse uhum. número, né? E grande parte foram crianças que vieram para cá. Nossa, Há que um cruel, monte né? de dados aí. E pessoas jovens, né? 20, 21, não tem velho, né? Então é um desastre. Então, é uma pergunta interessante. Por que África? Tem meus alunos dizem, mas professor, o senhor só fala muito de África. Digo, bicho, é porque é a referência, né? Aí eu digo, mas África, não é porque eu sou negro. É porque a África tem gente branca, olhos azuis, tem gente indígena. Porque o negro, né, indígena Uhum, tem árabe, tem chinês, tem alemão, exato. tem todo mundo. Então, falar de África, eu penso assim, não é só falar Agora, algo interessante que a Giovana mencionou, na própria África, eu achei um absurdo. Fiquei até um pouco chateado. Eu estou lá na universidade, né, no departamento de filosofia, o que é que os caras fazem? Os caras negros que estou dizendo. É estudar os filósofos Europeus. Heidegger, Hegel, esses caras. Eu fiquei tonto de bicho. Eu mesmo disse pra ele lá, cara, vocês. Aí eu venho do Brasil, vocês falam, tá, aquela coisa toda, a- me encontro com Hegel, com Heidegger. Kant disse uma coisa absurda disse que o nego fede, disse que. Ai, é um absurdo gigante. Nossa. E aí o cara faz Não, apologia a uns caras eu desses. tava discutindo com um colega africano, Uhum. que ele fez doutorado aqui, e escreveu um livro. Ele contente comigo, Everaldo, ele é doutor na área de história, parece. Ele contente porque escreveu um livro sobre Kant, né? Eu digo, tá bem, bicho, mas tu conhece Kant, cara? Eu perguntei pra ele. Kant, como assim? Você sabe o que ele disse sobre o negro? Ele parou assim. É, cara, então vai ler um bocadinho a outra parte, porque Kant, ele é encantador. Tô dizendo que no Heidegger é outro cara encantador, né? Uhum. Hegel e os outros. Voltaire, Rousseau, aquele John Locke, esses caras todos filósofos. Montesquieu. É, você vê a escrita dele, é muito bacana, muito bonita. Aí é quase mágica, né? É, mas depois eu nem tive mais papo com esse cara, porque você vê, ele é africano, ele é um doutor, então ele é consciente. Será? Até que ponto o cara é consciente? O senhor falando das crianças, né, que foram trazidas para cá, né, escravizadas e às vezes e muito jovens também. É, a lei do sexagenário, né? Que palhaçada aquilo. Ninguém chegava a 60 anos. Nenhum escravizado chegava a 60 anos pelas condições de vida que eles tinham, né? Então, beneficiava a quem aquela lei? E todo o processo de abolição e todo o processo, né, aqui no Brasil foi uma coisa assim muito, muito patética, Para né? construir o racismo, minha É. leitura é que o racismo brasileiro ele não nasce com a escravidão. A escravidão no Brasil ela não foi feita por causas raciais, né? A escravidão ela tinha outros motivos, ela era problemática, isso não abona em nada, né? Mas o conceito, a ideia de raça desembarca no Brasil em 1860. Então, é a partir de 1860 que as pessoas começam a associar a cor de pele com raça. Elas não associavam cor de Hum. pele com raça, elas não achavam que tinha alguma coisa determinante que fazia uma pessoa ter um comportamento. Só que o Brasil ele vai experimentando a transformação da abolição. E aí, qual justificativa eu vou dar para manter essa população submissa? Porque antes você tem um estatuto jurídico.
Essa população é escravizada, juridicamente escravizada. Tem uma posse, né, um termo de venda. O nosso sobrenome, eu sempre conto, porque é importante que as pessoas saibam, né? Toda vez que você tem um sobrenome né, Gilvana de Oliveira, é uma herança da escravidão, porque no período da escravidão, o dono do escravo, do escravizado, ele colocava lá o Manuel de Oliveira, era para dizer que o Manuel pertencia ao Oliveira. Então, se no teu sobrenome tem um D, tua família é de matriz escravizada. Você pode ser branco, mas a tua matriz é escravizada. Puxa, que informação interessante, eu não sabia dessa. Eu sabia que da costa, né, é porque são descendentes dos escravizados, porque são os que eram, né, chegavam à costa do Brasil, né, no litoral brasileiro. Exatamente. Então, os sobrenomes contam essa história, né, essa história de presença marcante. Só que isso é um estatuto jurídico. Então, a partir de 1850, quando a Inglaterra fortalece a campanha pela abolição, zero motivos humanistas, apenas, né, com fins capitalistas. Interesses econômicos. E aqui no Brasil também se fortalece essa ideia de abolir a escravidão. Qual justificativa eu vou ter para manter essa população inferiorizada do ponto de vista social se o estatuto jurídico vai ser abolido? Vamos procurar na Europa um conceito que diga pra gente o que a gente precisa ouvir para colocar essa população em condição de submissão. Sim. Qual o conceito que a gente acha? A gente acha o conceito de raça. Vamos trazer esse conceito para cá, começar a falar muito sobre... Porque você vai para regiões da África, diversas... o debate sobre raça não existia. Ninguém parava para pensar por que uma pessoa é branca. Não estava nem aí. As pessoas são pessoas. O debate de raça... E, consequentemente, o racismo também não existia? Você tem um autor que eu gosto muito, ele é filósofo, inclusive, africano, né? O Kwame Appiah. Ele nasceu em Gana. E ele ficou a vida inteira dele em Gana. E aí ele fala que o dia que ele foi descobrir o que era racismo foi o dia que ele foi para Inglaterra. Porque a vida inteira ninguém nunca tinha falado para ele que ele tinha uma posição... uma identidade racial, ou uma desigualdade racial. Ele cresceu no campo. Aí ele falou assim, nunca na vida eu pensei que as pessoas eram capazes de criar critérios. Isso a partir de 1860, você disse? No Brasil, a partir de 1860, quando o Gobineau vem ao Brasil, Conde de Gobineau, que é um especialista, ele tem um livro famosíssimo que se chama Decadência da Civilização. Ele é amigo do Dom Pedro II. Ele chega no Brasil, Dom Pedro II fala, olha, tá um caos, isso aqui, a abolição tá vindo, né? Eu não vou conseguir mais manter os fazendeiros, donos dos escravizados e tal. E o Gobineau fala, teu problema sabe qual que é, Dom Pedro? Teu problema é raça. Vou te trazer aqui um livro te mostrar o que é raça. Aí ele fala, olha, a questão é que aqui no Brasil você tem muitas raças, 3 principalmente. Né? Aí ele pega toda a diversidade africana e coloca uma raça negra. Toda a diversidade indígena e coloca uma raça indígena. Não é etnia, não é raça. O que raça significa? Significa que vem na célula. Vem decodificado geneticamente. Eles não sabiam o que era DNA. E é um conceito totalmente já derrubado, né? Porque não existe raça entre os humanos, né? Não existe cientista no mundo que sustente a teoria das raças entre a humanidade. Mas aí tem uma explicação, Jussara, se você me permite. Assim, sim, fica à vontade. Não, tempo. imagina, fica à vontade. Tem uma explicação, né? Porque até 1953, a ciência não tinha acessado o DNA. Então a ciência não entendia que as tuas características físicas elas são decodificadas pelo DNA. Havia uma série de hipóteses sobre isso. Entendi. E uma das hipóteses era do fenótipo, da aparência, da superfície. Então se decodificava as tuas características por uma questão de superfície. Como se dissesse, o fato de eu ter essa superfície, eu vou transmitir essa superfície para outra geração. Sim. Quando você decodifica o DNA em 1953, pela primeira vez, você abre e vê que tem a dupla hélice, 23 cromossomos, e aí você começa a perceber que o DNA ele tem uma série de combinações possíveis. Então você não é branca porque tua mãe era branca, mas porque as combinações possíveis eram aquelas. A famosa aula lá da biologia, azão, azinho, azinho, né? Recessivo dominante. Nada, no teu DNA vai ter a matriz genética negro-africana. Teu DNA vai dizer de que... todos os brasileiros. Na verdade, assim, de toda a humanidade. De toda a humanidade. Uau! De toda a humanidade. Que revelação é essa? É uma surpresa, né? Toda a humanidade, se você abre o DNA, todo mundo vai ter a matriz genética negra. Todo mundo. Todo mundo tem essa matriz genética. Só que até 1950 você não tinha. Ninguém nunca tinha aberto o DNA. E isso se comprova a África como berço da humanidade. Exatamente. Então. Se comprova cientificamente. Cientificamente, isso é incontestável.
Também é outra. As pessoas falam, é Uhum. uma teoria. Não é uma teoria. Não é uma teoria. Ela tem dados empíricos fortíssimos. Então, ela já passou do campo da teoria para o campo da verdade científica. É incontestável, porque já se escavou o que podia na América, na Europa, em busca de um humano que viesse antes dos humanos africanos e não existe. Os africanos têm 2 milhões de anos antes dos primeiros humanos aparecerem na Europa, na Ásia, na América, né? Na América ainda mais tarde esse processo. Uhum. E aí, quando você vai para o DNA, você começa a fazer a exploração desse DNA e você sabe, a gente sabe hoje, no meu DNA, no DNA do Everaldo, no teu, qualquer pessoa que se você escolher na rua. E aí, essa é a questão da teoria das raças, ela é baseada numa pseudociência, que é essa ciência da observação da superfície. E essa ciência da observação da superfície, ela é falha, né? Porque se Sim. você vai medir, né, o tamanho da cabeça, o ângulo do nariz, a cor de pele, tem gradações. Você e eu somos brancas. Mas Mas somos nossa pele não diferentes. é a mesma pele. Exatamente. Ela não é a mesma pele. Então, o que fazia era juntar coisas que já eram diferentes e dizer, isso é branco. Juntar coisas que são diferentes, pessoas negras entre si são diferentes, e dizer, isso é negro, juntar pessoas, isso é indígena. Uhum. Então, era uma pseudociência que para o Brasil era perfeita. Porque o Brasil estava terminando com o pior evento da sua história, a escravidão. Só que toda essa população negra vai se tornar livre, vai querer votar, vai querer participar vai Direitos. querer direitos. Como que eu faço para barrar isso? Eu preciso de uma teoria que diga que eles são inferiores. Qual teoria? Teoria das raças. Essa teoria das raças desembarca no Brasil em 1860 e ela vai ocupar todas as universidades, vai ocupar todos os espaços de pesquisa. Isso é perverso, hein? Medicina. E a gente alimenta ela hoje Uhum. ainda, porque quando você não desconstrói, quando você não nega, as pessoas continuam achando que existe raça, né? Eu dou aula de antropologia sempre discutindo teoria das raças com os meus alunos sempre falam, mas até você me falar, eu achava que existia raça. Aí você fala, não existe nenhum cientista que vai. loucura. E aí tem um dado do Appiah também, do Kwame Appiah, que é um filósofo, né? Que ele é um filósofo que como enfrentou o tema do racismo, precisou estudar muita coisa, né? E ele fez um estudo no campo da biologia e da genética, né? E no campo do que a gente chama de genética das células, né? Que é especificamente essa questão para raças, né? Uhum. E ele fala, né, que se pegar o meu DNA e abrir e comparar com o DNA do professor Everaldo, que é um homem negro, assumidamente negro, né? Imagino que o senhor se auto-afirme como negro, vai dar uma diferença de 14,8% nas características, né? Nosso formato de Uhum. rosto, cabelo. Uhum. A cor da pele é um dos fatores. Sim. Se abrir o meu DNA e o DNA da minha filha, nascida de mim, essa diferença é 14,8%. Então, eu e a minha filha, e eu e o professor Everaldo, que nunca tivemos nenhum contato antes na vida, a gente tem uma diferença ridícula do ponto de vista do Uhum. DNA. O que significa, assim, trocando em miúdos, que só é racista hoje em dia, quem só acredita na teoria das raças. Hoje em dia, quem não teve acesso a essa informação, porque depois que você começa a pensar sobre isso, não dá para ser racista. É uma mentira. Total. É um Total. circo. Professor, Uhum. e toda essa questão do racismo, né, fez com que surgissem iniciativas. A Giovana começou contando da história dela, do período de Bolsa Família, cotas nas universidades, né, o conteúdo de África nas escolas, a obrigatoriedade. Então, todas essas políticas afirmativas de combate a esse preconceito, essa discriminação racial no Brasil, ela ainda hoje encontra resistências, né? O senhor já Olha, presenciou alguma coisa curiosa, assim, para compartilhar sim, com a sim. gente? Tem um autor, um negro, ele tá com 90 anos, Hum. economista, né? Ele que é contra essa coisa de política de ação afirmativa. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, um economista, né? E ele é referência para as pessoas. Sempre as pessoas, quando mencionam nisso, por exemplo, cota, as pessoas me perguntam, doutor, o senhor é a favor de cota? Eu digo, sou a favor, obviamente. Né? Porque há necessidade até agora, né? Então eu não precisei de usar cota, etc, tal, porque, mas há necessidade, sim. Eu caminho com um grupo de pessoas aqui no Brasil entre os quais está o professor Kabengele Munanga, com quem a gente teve uma oportunidade, e outros. Mas no Brasil a coisa é muito complicada porque nas escolas, né, os alunos, eles acham que, ontem mesmo eu estava conversando com eles sobre isso. Não é, nem é dele, né, mas
as pessoas que fazem a cabeça muitas vezes, né? Uhum. A Giovana falou que, e nós concordamos, obviamente, que não há raça, etc. Mas as pessoas olham para mim, por exemplo, aqui em Rolim de Moura, Hum. tem uma. Eu não vou dizer assim. Não vou citar nomes. Mas é um setor da administração pública, né? Uhum. Ver a pessoa ali. Na verdade, não existe raça, obviamente. Ninguém Sim. vai filosofar sobre. Mas, assim, há pessoas que olham você assim de outro jeito, né? Então o senhor já foi vítima de Sim, preconceito racial? sim, aqui em Rolim. Sempre em Rolim. Quer dizer, durante 21 anos aqui. Mas ela me pergunta assim, no setor e outros, né? Pá, olha, tá, teve um momento que eu estava indo buscar um dinheiro no banco, a pessoa, o grupo, né? Parou o carro e perguntou o que é que eu estava fazendo naquele local, etc. Aí eu me lembrei de Recife. Eu me lembro que eu estava em Recife, num bairro, aí aparece a polícia. Lá a gente chama de camburão, né? Não sei como é que é aqui. Aí abre as portas, né? Com metralhadora, uma pistola, ainda me lembro, uma pistola de prata. Eu fiquei tremendo, um cara forte como eu, hein? Magro, eu não sei por quê. Eu ainda fico perguntando como os policiais sacaram aquelas armas. Pra quê, né? Pra mim, O eu senhor não representava uma ameaça? sei. Como que esses caras, bicho, né? Não tem sentido. O absurdo é tipo o processo de Kafka, né? Um absurdo. Aqui o cara perguntando. Quer dizer, lá tanto na África do Sul como nos Estados Unidos, tinha um local para o negro estar. Nós estamos no pleno século XXI, continua aquela ideia de que há um local onde o negro tem que estar. Não parece um absurdo? Total. Mas o cara para e diz: o que é que você está fazendo aqui? Você vai para onde? A rua é. O senhor foi abordado por ser negro. Sim. O negro, ele se percebe. O olhar, o jeito, os traços, o movimento. O, é, A gente diz que o corpo fala, né? E de Sim. fato, ele transmite. E a pessoa, ela diz que ela nega aquilo que o corpo. Não. Ela nega, mas o corpo afirma. Então, é uma coisa Por bastante isso que as incômoda. políticas afirmativas são importantes, Eu né? acho que. Porque ainda existe resistência para o mercado de trabalho. Olha, eu iniciei um doutorado, dois. Um dia eu estava numa. Depois eu abandonei isso, não curto mais esse negócio de doutorado, certo? Eu estava numa loja que iria comprar uma coisa. Aí a pessoa tava. Depois alguém chega e diz, professor Everaldo. Aí a pessoa vem e volta O o atendente. atendente de outra forma. Aí Hum, eu digo, eu não quero ser reconhecido por título. Eu só tenho que reconhecer enquanto ser humano. com Isso me certeza. deixou profundamente chateado. Eu parei, não quero título, escrever para as pessoas, aquilo ali é um negro, mas é um negro que é. Tudo bem que eu tenho vários colegas negros que são doutores, pós-doutores nas universidades e briga para entrar na universidade para dar aula. Uhum. Eu não curto isso. Todos eles, mas Everaldo, você já era para estar na universidade. Sim, cara. Vá você. Porque isso me incomoda. O cara dizer, Everaldo, ele é doutor, ele é mestre. Fiz um mestrado. Eu fiz um mestrado, na verdade, por quê? Porque eu curto estudar aquilo. Não é para o cara estar precisando de mestre. Existe uma cobrança, então. O cara olha para A você, ele não. titulação É, exige que sim. você, a cobrança social de que você esteja na É. universidade e tal. Se a pessoa não sabe que eu sou professor aqui em Rolim de Moura, o trato o jeito de abordar, né? É um. Quando sabe que eu sou professor. Ah, professor Everaldo. Ah, aquilo ali é o professor Everaldo? Cara, e isso, para mim, não é um elogio. Não curto isso, certo? A pessoa tem que me reconhecer enquanto ser humano. Com certeza. É o que a gente está, no fundo, é isso que é importante. Uhum. Então, a política de ação afirmativa, que as pessoas chamam vulgarmente de cota, é um recurso importante e está conduzindo vários negros para as universidades. Eu aplaudo, né? Acho super interessante. Já dei aula nessa universidade aqui de Rondônia.
Hoje não curto isso, mas já ajudei várias vezes essa universidade. A universidade tem um pé e a mão do professor Everaldo também. Ajudei a criar um curso aí, tal, essas coisas todas. Ainda continuo avaliando trabalho de alunos. Uhum. Mas não quero entrar nessa coisa mais de ser reconhecido porque o cara fez um. Eu sou inteligente porque eu tive uma tese de doutorado. Nada Entendi. disso. E as políticas, elas são para corrigir também toda a situação de abandono após a abolição, né, Giovana? São, né? As políticas afirmativas, a gente costuma explicar assim que uma ação afirmativa é uma ação que faz existir algo que não existia. Não quer dizer que materialmente não existia, né? Materialmente as Uhum. pessoas existem, mas ela vai afirmar uma existência. Ela vai afirmar essa existência na sua complexidade, né? Na sua diversidade de experiências. Então, as políticas afirmativas, uma metáfora para entender é que as políticas afirmativas elas colocam como se fossem suportes para que as pessoas possam trilhar um caminho que seria o caminho natural para qualquer pessoa dentro do grupo social em que ela está. Existem políticas afirmativas em várias regiões do mundo. No Brasil, a questão é a questão racial, né? O Brasil, o maior desafio do Brasil é a questão racial. Então, as políticas afirmativas cumprem essa função de tornar as coisas iguais, né? As pessoas costumam dizer assim, porque tem cotas, então a população negra está favorecida. Porque não sei o quê, né? O que você diz para uma pessoa que fala assim, não concordo? Eu tenho uma postura, Jussara, que de quem meu argumento é que eu sempre prefiro trabalhar com racistas. Eu gosto de dar aula para racista, eu gosto de falar com quem é racista, porque eu acho que não adianta, eu não preciso falar sobre racismo para quem já sabe o que é racismo. Sabe? Não preciso. A pessoa que é negra, que mora no Brasil, ela não precisa de mim para contar nada para ela. Ela já sofre Ela na já pele sabe, tudo. ela tem mais dimensões, mais complexidades desse fenômeno do que eu jamais, com toda a ciência do mundo, poderia dar conta. Então, meu público, no geral, é um público racista, né? E eu não vejo isso como um demérito, porque as pessoas dizem assim, mas você vai conversar. Não, eu vou lá porque eu preciso desses desafios. Então, quando uma pessoa diz assim, isso vai equalizar. Aí eu pego, mostro, né, o processo histórico, falo que eu digo para a pessoa assim, vou te colocar na posição social de 95% da população negra brasileira. Qual que é a posição social de 95% da população brasileira? Negra. Né? Se você pegar lá o grupo de negros no Brasil, 95% dessa população Pobreza. é a pobreza, não tem casa própria. Uhum. Se tem um lugar onde não paga aluguel, esse lugar é um lugar que não lhe pertence, então vive com a ameaça de E ser também em péssimas condições, né? não tem saneamento, Uhum. não tem saúde, não tem acesso à saúde pública, não tem acesso. Então quer dizer que a pessoa não toma banho. Ela fica 5, 6, 7, 8 dias sem tomar banho num espaço público, numa rodoviária. Vou te colocar nessa condição, Jussara. Vou te colocar na condição de não ter emprego, não ter casa própria, não ter uma roupa limpa. A gente costuma visitar as comunidades periféricas onde tem populações negras, elas sempre falam que elas recebem doação de roupa, mas elas não podem lavar porque elas não têm sabão. Elas não têm tanque, elas não têm água. A água que elas têm é para lavar o reciclável que elas recolhem nos bairros de classe média da cidade. E o reciclável, para ser vendido, tem que estar higienizado. Então a prioridade é lavar o reciclável, não é lavar a roupa. Para fazer a renda. Para fazer a renda. A renda média dessa população é R$ 3,75 por dia. Não. R$ 3,75 por dia. Quando vai comer carne, compra um hambúrguer de 75 centavos, aquele hambúrguer que a gente acha que é de papelão, corta em 4 e divide na Super família. processado. Eu vou te colocar nessa posição. Aí pergunta de novo, né? Pergunta de novo. Se as cotas. Se as cotas vão fazer você você ser favorecido. Exatamente. Você vai Se isso é favorecimento. Se você vai entrar, se você com cotas conseguir roubar o lugar dos brancos no Brasil, aí tudo bem. Uhum. Se você sair desse lugar, da periferia brasileira, e com apenas a lei de cotas, porque eu acho que ela é uma ação afirmativa importante, mas ela é relativamente pequena. Ela não afeta a maior parte da população ainda. Cotas para universidades. Aí tem outros. Porque aqueles que chegam até o ensino, concluir o ensino médio, né, professor? Aqueles Muitos que ficam pelo caminho, né? Então, cotas não dá conta ainda do nosso problema. Mas aí eu digo para a pessoa, se você nesse perfil social, que é um perfil que existe, professora, isso não é verdade, não funciona assim, eu falo, me dá a mão aqui, eu levo e te apresento. Agora, se você me der a mão e me apresentar uma pessoa negra,
que saída dessa posição, com a lei de cotas, conseguiu tirar o meu lugar de privilégio por ser branca, aí eu aceito o teu argumento. Não tem. Aí não é uma questão de opinião, Jussara e Everaldo, não é uma questão de opinião. É uma questão do que é e o que não é. Cotas não altera o estatuto social da população negra brasileira. Ela coloca a população negra brasileira, pós lei de cotas, ela chegou no nível do pobre branco. Uhum. É verdade. E o pobre branco já não é digno. Não. Então, a gente tá falando de uma. Não chega a ser superior de maneira nenhuma, de ângulo nenhum. Mas eu falo com muito mais calma e educação, né? Sim. Quando eu tô dando aula para os adolescentes, para os jovens, assim. Mas eu tento sempre fazer a pessoa refletir sobre o quanto esse instrumento, uma política pública, é transformador de fato, para ela poder sustentar o argumento que ela está sustentando. Que isso vai fazer o negro roubar o lugar dela na universidade. Não vai. Não vai. Não mesmo. Não vai. Ainda sobre a questão de cotas, eu volto um pouquinho sobre o que a gente falou sobre o pertencimento e a autodeclaração, né? Aí tem muita gente que fala assim, e agora ele se autodeclara afrodescendente por conta das cotas, porque é interessante parari parará, né? Esse tipo de argumentos assim. E aí a gente começou a ver recentemente, até por conta do período pandêmico, a questão de acessibilidade para deficiente visual e tal, né? E aí as pessoas se descrevem, né? Quando elas estão iniciando aí uma live e tal. Aí eu comecei a prestar atenção que tem assim, eu sou uma negra retinta, ou eu sou uma negra de pele branca, né? E isso cria uma certa... novas denominações, né? Como é que vocês veem isso? Quem vai primeiro, Everaldo? Eu. Pode falar, professor. Não, assim, essas coisas, eu tava até pensando no momento que você falou do lugar de fala, né? Cara, eu sou tão assim, sem muito interesse para essas coisas de modismo. Eu vejo assim. Eu tenho colegas negros que falam realmente assim. Negra retinta, não sei de quê, essas coisas assim. Uhum. Eu confesso a você que eu não tenho. O tipo colorismo, essas coisas todas. Isso, colorismo. Para mim, existe algo mais do que, para mim, interessante. A gente conversa, discute, sim. Mas eu vejo assim, tem uma autora, né, aí que eu sempre critico os negros famosos. Uhum. Eu me incomodo, sabe? Porque eles têm visibilidade, né? Eu me Eles incomodo, poderiam sabe? fazer diferença. Né? Então é muito distante de certa realidade do negro, né? Assim, eu sou de Recife, do Morro, né? Meus irmãos, é distante esse negócio da... Então, assim, eu até faço crítica a essas pessoas que... porque acha que tem mais peso, mais melanina do que outra, Uhum. né? Tem, E todo mundo tem melanina, eu cara. percebo isso. Então, fica sorrindo assim, eu digo, não, bicho, pra mim tem coisa mais interessante, entende? Pra eu me dedicar do que tipo assim, o lugar de fala, Uhum. mesmo, porque o outro que não é daqui não tem condições de... Caramba, não é por aí a coisa. Eu sou mais negro que você, eu Sim, tenho mais direitos. sim. A África tem esse caso, entre aspas, os mulatos, né? Eles têm uma posição mais favorável. É curioso, eu me lembro quando eu estava lá, então assim, é tipo um negro retinto, de outro jeito, Uhum. na verdade. E, por exemplo, aqui tem gente que, hoje eu estava conversando, foi essa semana, com uma menina que é negra, né? Mas ela que tem que dizer, né? Sim. Não sou eu que vou dizer que é aquela negra, que o outro é branco, que o outro é pardo e etc e tal. Havia até uma moça lá que é assim como Giovana. Uhum. Cabelo assim. Alguém disse que ela era parda. Aí deu, pronto, embolou o meio de campo. Tá? Tá Então, vendo umas distorções aí, o senhor pensou. então a tua pergunta, velho, eu acho assim, é interessante, mas se a Giovana que né, detalhar, Giovana, Sobre o colorismo, Giovana, o que você acha esse novo fenômeno?
Porque os movimentos, a partir da década de 70, o avanço da democracia no Brasil, né, que acontece dentro do período da ditadura, um debate sobre democracia, o que é democracia, né? Que democracia, para muitas pessoas, não é apenas o direito ao voto, né, a eleição. Veja, a gente vive numa sociedade democrática do ponto de vista político, mas não é democrática do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, né? Então, era mais ou menos nessa linha do debate, e aí os movimentos identitários se fortalecem muito no Brasil. É a fase em que o movimento gay nasce no Brasil, é a fase em que o movimento negro vai ganhar uma força que ele não tinha, ele já existia, mas ele não tinha. O movimento das mulheres, a mesma coisa. Esse fenômeno do colorismo, ele tem um homólogo lá no grupo, no feminismo, né, no movimento das mulheres. O que é um homólogo? Ele tem a mesma estrutura. No grupo do feminismo, né, nos anos 80 já começa a crítica em relação a isso, que é aquela coisa assim de que quem é a mulher que representa as mulheres? Um estereótipo? Um estereótipo do que é a mulher que representa as mulheres. Sim. E aí esse debate vai chegar, por exemplo, né, a mulher feminista que fala pelas mulheres no geral, ela é uma mulher sempre de classe média, branca, acesso ao ensino universitário, no geral ela é heterossexual, né? E aí começa uma discussão sobre isso, e essa discussão vai levar a uma fragmentação da identidade. Então, de repente, tem o feminismo das lésbicas, o feminismo das agricultoras, porque a agricultora não tem a mesma pauta que a mulher da cidade. Sim. É o feminismo das mulheres negras, que é um outro movimento, o feminismo das operárias, né? Só que nesse caso, todos os movimentos, e todos eles, entre eles, se engalfinham pela legitimidade, porque a política é assim. E movimento social é política, né? Então, entre eles entram em disputas, né? Olha, você tem problema aqui, você tem... No movimento negro, esse processo é o colorismo. Então, no movimento negro, a pessoa com uma associação identitária mais forte com a África e que mais acumula características projetadas discursivamente como características negras, então ela gosta de música negra, ela gosta de comida negra, Ela se veste. E ela tem uma cor de pele que é o negro, né? Então ela durante muito tempo, ocupou a posição de poder dentro dos grupos dos movimentos sociais. E outras pessoas com gradações de pele, ou filhos de pessoas negras que nasceram com a pele clara, sentiam que o movimento negro, que se entendia que era deles também, porque eles também sentiam os efeitos do racismo, não os contemplava. E aí começa esse movimento de fragmentação identitária. Que aí o movimento que vai aparecer, no caso das mulheres negras que decidem alisar o cabelo e pintar o cabelo de loiro. Nossa, isso gera um ataque enorme nos anos 90, porque elas estão negando a identidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como se a pessoa, sendo negra, estivesse proibida de transitar, né, esteticamente, quer ter o cabelo branco, a pessoa branca, ela pode raspar, pode pintar de roxo, pode pintar, pode jogar pra cima, pode fazer o que ela quiser. Ela continua sendo branca. A pessoa negra mexeu no cabelo, deixou de ser negra. Aí você percebe? Então, essa é uma explicação histórica, né? Dentro do movimento social, há sempre uma disputa para quem vai liderar, para quem vai falar. E isso já tem um efeito político. Qual é o efeito político? É o efeito, assim, olha, essa é a minha explicação histórica. Agora vamos para pensar politicamente. Politicamente tem uma deslegitimação de quem não atende a esse perfil, né? Então, é o que faz, por exemplo, com uma pessoa que ela tenha o pai e a mãe negros e por uma questão genética ela nasceu branca, mas ela sofreu todos os efeitos do racismo estrutural. Família pobre, periférica, sem acesso, nananana, e ela quer participar do movimento, ela é excluída porque ela sequer é ouvida como uma representante da experiência e tal. Sim. Que é essa questão. O colorismo ele trabalha com essa gradação de identidades e com poderes distribuídos. Hoje, o movimento dessas pessoas que não são negras retintas, de dizerem eu sou uma pessoa negra, de pele branca, é um movimento de dizer, veja, apesar de você olhar para mim e não enxergar os efeitos do racismo, eu posso falar com você sobre esse tema, né? E aí tem eu particularmente, aí não sei qual que é a opinião do Everaldo, mas eu particularmente penso que a gente nunca pode se negar a ouvir. Não quer dizer que a gente vai concordar, mas vamos ouvir o que a pessoa tem para dizer, que às vezes a experiência dela faz a gente refletir, faz a gente pensar, né? Aí eu entendo que seja essa característica do momento histórico mesmo. Veja, o feminismo equacionou esse problema, porque a crise identitária do feminismo veio mais cedo. Hoje o feminismo já está mais pacificado, digamos assim, né? E ele se unificou nos problemas que ele tem que se unificar.
Embora tenha as feministas radicais, que eu não gosto delas, mas aí já é outros 500. Uhum. Aí já não é para o próximo podcast. O de hoje é esse. Então, o movimento negro ainda não. No Brasil, o movimento negro ainda está vivendo uma fase de construção. Por isso vai ter disputa, vai ter embate, né? Vai ter ataques. Porque em Pernambuco, né, professor, que teve a colonização holandesa também, é muito comum pessoas negras de olho claro. Uhum. Na África também. Agora, eu queria acho interessante, a Giovanna falou bem disso, é que, e isso é uma crítica dos africanos, né? Eu estou sempre me referindo a eles, porque nós brasileiros, falando do negro, tem uma, não só dos negros, mas tem uma visão encantadora da África, do continente africano. E até, eu me lembro que estava a fazer um evento aqui, aí a pessoa, mas professor, o senhor não vai colocar, né? Eu digo, eu não vou me vestir de africano, não tem. Então, eu evito sempre porque não tem que se vestir como, né? Então, lá as pessoas, né, no caso do movimento negro, eu acho, de certa forma, um exagero, né, dessa coisa de retinto, não retinto, e aquela coisa toda. E aí eu disse, não, mas a Mama África. Não existe a Mama África, né? É uma construção também A midiática, África né? não parou no período, vamos dizer assim, pré-colonial. Não existe aquela. Tá, os livros, tal, etc. Os próprios africanos fazem essa crítica em relação a nós brasileiros. Por exemplo, vai lá na África para ver a origem do candomblé, né, os próprios africanos nem conhecem bem a própria língua materna. Alguns, né? Os jovens, por exemplo. Conversando lá, os caras não sabem. Porque são muitas línguas também, né? O senhor que conhece Mas sim. lá e... Mas eles querem o quê? Como os indígenas aprendem o português, né? Todo dia eu estou conversando com os colegas que estavam lá, né, sobre a palavra tal, né, etc. Não, a gente não conhece, não sei. Vou perguntar ao meu pai, a meu avô, a não sei o quê. Para manter a língua... Então uma das críticas que eu faço também a alguns representantes ou símbolos do movimento negro é essa. Entendeu? Tem um período lá em Porto Velho, eu disse para não, não tem a África, Mama África. Eu sei que é uma forma carinhosa e tal, né? Mas não tem como. Se a pessoa não sabe nem o africano de língua banto, por exemplo, né? Se eu digo moleque lá, que é uma palavra que tem origem banto, ele não conhece. Porque moleque a gente usa aqui com frequência, né? E não sabe que sem saber, né? A maioria das pessoas sem Sim. saber que é de origem banto. É Uhum. banto. Então, assim, por isso que eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não tenho muito interesse nisso aí, porque de repente vem uma intelectual lá, geralmente numa universidade importante, ela cria uma palavra. Sei. Daqui a pouco todo mundo tá no jornal, todo mundo vai ter uma prova daquilo. E a essência, a meu ver, fica atrás. O que é importante discutir. Eu me lembro que tem uma colega da filosofia aqui uma curso que a gente criou. Everaldo, eu coloquei sei lá, Turbante. um tal. Será que isso é colorismo? Isso aí não, é uma palavrinha que era o uso, Apropriação. apropriação. cultural, Aí eu digo, olha, vai perguntar, Carol, eu não tenho mais paciência de ficar aquela coisa, porque, a meu ver, aí eu passo para outra pessoa, porque, a meu ver, tem algo mais interessante, mais importante Sim, entendi. do que eu digo pra procurar outra pessoa, porque eu não vou, bicho, tem algo que, a meu ver, posso estar errado, e se me disser que está errado, não tem problema. Entendi. Eu absorvo sem problema a falha ou o erro. Então, eu não curto simplesmente o modismo acadêmico, vamos dizer assim. Porque eu escuto todo dia esse live, curso, tal, de um cara lá que veio né? E aquelas obras que são o alicerce, aí o cara cita né? E etc. Tipo aquela que escreveu aquele livro, uma história única, né? Me lembro quando chegou aquela senhora, aquela, né, intelectual importante, todo mundo fica.
Aí uma colega da universidade, você já leu aquela? Sim, não me interessa. Mesmo ela sendo famosa, uma nigeriana importante, Uhum. mas eu, enquanto negro, para mim, particularmente, eu tenho algo mais, que para mim é mais curto mais do que eu. Sim. Aí a pessoa passa o tempo todinho dando palestra, para lá e para cá, quase que endeusando. É como os negros que estão entrando na universidade, todos eles com título de pós-doutor, aí depois o cara tá dizendo uma palavra que, ou expressão, discutindo uma coisa que o cara que tá lá na favela, ou que tá no Não morro lá chega de até onde ele, é. né? Aí o cara fica assim, poxa, Não chega até quem então se deveria, né? distancia do Uhum. real. Geralmente é assim que eu observo, né? Outro dia eu disse para um colega que é negro aqui da universidade, ficou um pouco chateado. Bicho, vocês são negros, tá? Vocês estão entrando, estão ocupando, né? Via Uhum. alguma coisa aí. Mas o discurso se transforma de tal forma que você não conhece mais É. o que está. Professor Everaldo, eu queria falar um pouco de religiosidade. O senhor falou, outra hora a gente vai tocar nisso, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Assim, né? No Brasil, todo mundo pula umas ondinhas para Iemanjá, joga flores pro mar no Ano Novo, mas não, eu não sou do candomblé, não. Umbanda não, Umbanda é coisa do mal, como o senhor já citou várias vezes, a Giovanni citou aqui que, né, tem essa se constrói essa relação entre o negativo e as religiões de matrizes africanas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É uma coisa muito complicada também, né? Porque falar de religião aqui no Brasil, assim, de matriz africana, né? Por exemplo, a Umbanda. Vamos pegar Macumba, por exemplo, que é uma palavra que... Eu me lembro que eu estava lá em Huila, Lubango, conversando com o senhor, eu perguntei essa palavra para ele. Uhum. O senhor conhece a palavra macumba? Ele disse, sabe o que ele falou? Ele disse, sim, são vários ferrolhos, vários cadeados. Isso quer dizer macumba. Porque é uma palavra banto, né? Eu tava na região banto, né? Uhum. E esse prefixo, que é uma classe nas línguas banto, indica plural. Então, ricumba é um cadeado, um Hum, objeto que fecha. mais de um. É. E macumba são vários. Uhum. Então a macumba, na verdade, não é demônio, não é o cão, não é, Satanás. E não existe nem cão, nem Satanás, nem demônio, nem diabo nas religiões africanas e afro-brasileiras. Então isso é uma metáfora para dizer o seguinte, que os negros cultuavam sua crença, né, sua visão de mundo, né, porque não existe uma palavra nas línguas banto para o que a gente chama aqui de candomblé, embora a palavra tenha origem em quimbundo. Candombe quer dizer orar, é até difícil dizer orar, né? Mas assim, é pedir para que algo bom aconteça. Uhum. Isso quer dizer candomblé. Não quer dizer candomblé, porque não existe a palavra candomblé. É a palavra candombe. Hum. E porque a palavra candomblé tem um B e um L, que é um encontro consonantal. E nas línguas bantu não tem encontro consonantal. Ela já foi Abrasileirada, né? Mas assim, abrasileirada, isso. vamos dizer assim. Uhum. Então, a Umbanda, né? Eu nasci praticamente nesse mundo, né, das religiões, porque minha mãe era da Umbanda, Uhum. e isso que me interessou também para entrar nessas coisas mais do negro, nossa, né? Uhum. E o que são essas religiões? São religiões que cultuam a natureza. Eu não sei se vocês que estudaram filosofia, né? Todos vocês estudaram filosofia, né? Pouquinho. Tal, aquela coisa. Vocês lembram que tem os 4 elementos, né? A terra, o fogo, o A ar e água. a água. Uhum. Esses elementos têm nas religiões de matriz africana e de matriz africana. Então, o candomblé, a umbanda, o babassuê, o xangô, que lá em Pernambuco a gente chama de xangô. Então, essas religiões são religiões que cultuam a natureza. Bastante E não... similar com as religiões também indígenas, né? Sim, Com os cultos indígenas, né? exatamente. Com vamos pegar assim, os incas, Uhum. os astecas,
antigamente, né? Fazendo essa comparação, guardando as Os devidas próprios proporções. mesopotâmicos e Sim. egípcios também tinham esse vínculo de politeísmo com, né, com os rios, com as águas, É, com as plantações, né, esse tipo de coisa. elas não são, curiosamente, religiões politeístas. É curioso Uhum, dizer isso. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um mestrado, e o meu orientador ele disse que as religiões eram africanas, eram religiões politeístas. E não são. Não são. Eu disse para ele que não são Hum, politeístas. Elas têm uma divindade, Única. sim. No caso do povo banto é Nzambi Uhum, e tem outros. Agora, tem as outras, tipo auxiliares, vamos sei. dizer assim. E no Nagô, vamos dizer assim, nigeriano, tem os Olorum e outros deuses. Então, elas são religiões, vamos dizer assim, monoteístas. Agora, a divindade, digamos assim, central, Uhum. ela não, digamos assim, não é invocada como a gente como no Ocidente, assim, vou, Da mesma vou forma, chamar né? Deus e Uhum. tal, dessa natureza. Então, é uma religião. É até difícil dizer religião, porque a palavra não diz porque não tem um universo. É como África. Sim. África é uma palavra que foi criada, mas, como a gente estava dizendo inicialmente, não tem. Se eu disser assim, será que todos nós aqui da América Latina, ou da América, todos nós temos consciência de que nós somos latino-americanos ou americanos? Uhum. Não tem. Nos foi roubado esse conceito, né? Esse termo. Porque existem pessoas que dizem, olha, você é latino-americano, aí a pessoa para, o que que é? Não se considera, Será né? que, O será brasileiro que não se considera latino e muito menos americano, né? não parece um lugar comum? Se você É, fizer tipo assim, uma série de perguntas espontaneamente, você é americano? Aqui em Rolim, você é americano? A pessoa vai parar e dizer, e vai pensar ainda é, se a mesma coisa outrora, e às vezes, porque esse conceito de América Latina, a América é um conceito meio abstrato, né? sim, com Eu acho que a certeza. Giovana, depois, ela pode até dizer quando Eu isso queria ouvir da começou, etc Giovana e um tal. pouco sobre também o candomblé, para a gente fechar nosso pod de hoje. E o que você pensa sobre essa religiosidade aí africana, Brasil, religiões brasileiras com matrizes africanas? A minha perspectiva, como vocês viram, é mais assim do campo da história Sim, mesmo, né? sim. Eu sempre Uhum. falo a partir desse lugar. Vou revelar o meu lugar de fala, então, né? É, no Brasil, você tem essa questão do preconceito como um processo que foi construído, né? E eu queria fazer uma diferenciação aqui já para a gente pensar nisso, né? O Brasil, a Europa Ocidental, nem estou falando da Europa na sua integralidade, porque, como vocês estavam falando, esses conceitos continentais, eles no geral são para regiões do continente e não para o continente inteiro, né? A Europa Ocidental, que você pega ali a faixa sul, Itália, França, Espanha, Portugal, não estou indo para a Europa do Norte, né? A Europa, ela associou Estado e religião. Uhum. Então, a religião perdeu essa dimensão, né? Pensando lá na perspectiva antropológica da crença. Toda a humanidade tem crença. Todos os seres humanos têm crenças. Essas crenças, às vezes, são posicionadas num copo, numa árvore, numa divindade abstrata, mas a humanidade, ela produz crença por natureza, tá? Na natureza Uhum. humana. Mas não é toda a humanidade que associa crença a poder. A Estado, a política, a dominação do outro, a submissão do outro. Uhum. Então, a crença como uma matriz de pensar a si mesmo e ao seu grupo, ela é universal. E na nossa sociedade, ela recebeu o nome de religião. A crença foi transfigurada para a ideia de religião. E o Brasil é um país de colonização portuguesa. Então, no Brasil, religião e poder sempre tiveram associados, o que significa dizer que aqueles que governam sustentados, apoiados numa ideia religiosa. Isso não Sim. preciso nem dizer, né? Nós estamos no Brasil do século de 2023, né? As coisas recentemente foram esfregadas na nossa Exatamente. cara, né? Mas no Brasil tem essa associação. E as religiosidades africanas,
tanto as africanas anteriores à presença árabe muçulmana no século VII e depois a presença cristã, eu sempre conto essa história porque ela é um episódio interessante, né? O primeiro reino do mundo a se declarar cristão na sua integralidade é africano. É o reino de Aksum, né? Roma ainda não era cristã. A África já tinha um reino cristão. Então pense em a diversidade religiosa desse continente. É a primeira região, Riquíssimo. a região do mundo a se declarar cristão. Tem o cristianismo monofisista lá no norte, né? Depois o Islã chega, se instala, pega ali a região dos Mandés, pega um pouco dos Banto. Tem regiões que nunca foram tocadas por essas religiosidades internacionais, que ainda preservam práticas, crenças locais particulares muito específicas, né? O sul ali, os Khoisan, são o caso mais emblemático. Só que, no geral, a religiosidade africana, ela é uma religiosidade em que as divindades, sejam elas da ordem que for, ou uma árvore, ou uma divindade humanizada, né? Antropomorfizada. É. Nossa, a palavra é difícil. É. Qualquer divindade, ela tem características muito próximas do praticante da fé. Então, ela não é um perfeito absoluto. Ela é um perfeito, Para gerar identificação. mas gera identificação. No cristianismo praticado aqui no Brasil, não. Não. Aqui no cristianismo praticado aqui no Brasil, por essa associação com o Estado, Uhum. ele vai produzindo uma perfeição absoluta em que o fiel precisa de um mediador para acessar essa perfeição. Aqui também caberia um outro podcast, né? Mas essa diferença, ela é uma diferença fundamental, porque para dominar, eu preciso que você deixe de crer nessa tua divindade, que é próxima de você, com quem você se conecta diretamente, independente se ela é um ser humano ou uma planta, mas ela é uma divindade e que você coloque no lugar uma divindade que você precisa de uma instituição, a igreja, porque a igreja vai legitimar a ela mesma. Mas E no ao Brasil, Estado. ao Estado, Uhum. ao imposto, à violência que o Estado vai colocar, né? A gente pega o sermão que eram feitos lá no período da Uhum. escravidão. O que o padre dizia, né? O Antônio Vieira dizia para o escravo: sede como Jesus Cristo, sacrifica essa vida em nome da outra. Se o Senhor te bate, abaixa a cabeça. Sede como Jesus Cristo. Ou Jesus seja, Cristo é perfeito. Instrumento de dominação, mais um, né? É um instrumento de dominação. Então você vê essas religiosidades, você vai num terreiro, né? É uma comunhão. É uma comunhão. Tem um estudo de um antropólogo que eu gosto muito, de uma antropóloga que eu gosto muito, a Ruth Lanes, ela vai em Salvador e ela fala assim: no terreiro as desigualdades desaparecem. O mais pobre e o mais rico do grupo, você vai na igreja católica, as desigualdades elas se escancaram. Bem diferente. Bem diferente. A religiosidade de matriz africana ela é um desafio ao Estado brasileiro. Por isso essa perseguição. Tem lei. No começo do século XX, as leis diziam que era crime você ter. Depois, com o tempo, vai passando, mas aí o preconceito já está tão estabelecido que quando o Estado definitivamente decide legitimar, a gente vive a situação que a gente tem hoje. Que se você for de uma matriz religiosa cristã, monoteísta, e quebrar um culto de matriz africana, nada vai te acontecer. Agora, se você for de uma matriz africana, e eu não estou defendendo de maneira nenhuma, porque eu acho que todas as religiões têm o direito de existir na sua característica. E você entrar numa igreja cristã e passar a mão, não estou falando nem quebrar, de uma forma desrespeitosa, numa das imagens que representam a fé cristã, As consequências são gravíssimas, Uhum. porque o Estado vai trabalhar contra você. É. O Estado não vai trabalhar, o jurídico vai trabalhar contra certeza. você. Então, quando você olha integrados, todos esses temas que a gente pode pegar fragmentados, você vê, o racismo, ele se reproduz em mais de uma dimensão. Muitas. Muitas dimensões. É muito Muitas. complicado abarcar onde começa e onde termina. Eu diria que se tudo que a gente olhasse aqui hoje, a gente ia falar, não, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Por isso que é importante esses momentos, né? Gente, eu quero agradecer demais vocês, assim, eu acho que foi um bate-papo bem, bem bacana. Claro que a gente precisou tocar em assuntos, assim, bem pesados, mas eu acho que faz parte desse processo de educar, né? Que as pessoas que estão nos ouvindo e que essa mensagem, né, em comemoração ao Dia da África, ao maio, né, o mês de maio, que é um maio para essa reflexão de combate ao racismo, né, e que essa reflexão nossa aqui, que esse bate-papo tenha, ecoe, né,
que chegue aí às pessoas como forma de informação e que elas revejam seus princípios, suas crenças, seus valores, às vezes distorcidos, né? E obrigada, Giovana. Muito obrigada, foi ótimo, adorei o bate-papo, a conversa e me chamem para as próximas. Chamo sim, com certeza. Nós já pontuamos aí uns 2 temas para próximos podcasts. Professor Everaldo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua parceria. Acho que é bom, né? Estar com você, com o Olavo, com a Giovana, foi muito bom. É só a gente falar daquelas coisas que a gente acha interessante para as pessoas ouvirem, né? Com certeza. Pessoal, encerramos aqui mais um Convencional Podcast. Tivemos aí uma conversa muito importante com nossos convidados. E quem gostou desse bate-papo, compartilhe nossos vídeos, nossos cortes, siga nosso canal nas redes sociais, comente, dê a sua opinião e até a próxima!